Não tem jeito, tá? 7-1 é o placar mais emblemático do futebol e na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ou seja, desde 2003 até hoje, só o Santos tomou uma goleada desse tamanho. O primeiro 7-1 que o Santos tomou foi só num clássico, só isso. Brasileirão de 2005, o Corinthians inclusive que meteu essa goleada foi campeão daquela edição e o Pacaembu veio abaixo, com 3 gols do Carlitos Tevez e outros 2 do Nilmar. E olha só a coincidência aqui, o Internacional, que foi o vice-campeão de 2005, foi justamente o outro time que conseguiu meter um 7-1 em cima do Santos. Dessa vez não teve hat-trick, mas vamos falar o português bem claro aqui, né? Que totó o Internacional deu no Santos no Beira-Rio. E mais do que tirar o moral do Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, agora o time tá afundadaço na zona do rebaixamento. Só que na história do Campeonato Brasileiro já teve time que se salvou com uma goleada. Isso lá no Brasileirão de 2011 e agora, com certeza, você já sabe de que time eu tô falando, né? O Cruzeiro, na 37ª rodada, tava na boca do Z4. E na última rodada ia ter só um clássico, só isso, contra o Galo. E o Galo já tinha se salvado do rebaixamento também naquela temporada e só tinha uma única missão: afundar o Cruzeiro e cravar o que seria o primeiro rebaixamento do rival. Só que o resto, meus amigos, é história. 6-1 pro Cruzeiro em Sete Lagoas. Já no Brasileirão de 2019, o Cruzeiro também precisava de um milagre para se salvar do rebaixamento, mas todo mundo lembra muito bem como essa história terminou, né? E um jogo antes do fatídico 1-0 contra o CSA, que trouxe ao mundo o meme. Fala, Zezé, bom dia, cara. O time do Cruzeiro foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos do Jorge Sampaoli e tomou um totó. 4-1 fora o baile. Vou te falar aqui, hein? Difícil encontrar uma goleada sofrida pelo Grêmio no Brasileirão, mas calma que tem. Foi lá em 2004, no ano do primeiro rebaixamento deles para a segunda divisão na era dos pontos corridos, e assim, o time na 44ª rodada já tava sem moral nenhuma, tava afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro e já rebaixado. Foi visitar justamente o campeão daquele ano, o Santos de Vanderlei Luxemburgo, e tomou uma goleada daquela, 5-1. Falando em 5, com certeza o torcedor do Grêmio vai lembrar daquele Grenal em 2015, né? O Juliano abriu o placar na Arena do Grêmio, mas o cara do jogo de fato foi o Luan. Meteu 2 caixas e a cereja no bolo daquela temporada em 2015 foi que o Inter não se classificou para Libertadores em 2016 e 2016 a gente sabe o que aconteceu, né? Internacional rebaixado. E ó, se liguem que 2015 foi o ano das goleadas no Brasileirão e é lógico que o Internacional também meteu uma contra o Vasco, 6-0. O Vasco na lanterninha já do Campeonato Brasileiro tinha 13 pontos só somados em 21 rodadas e todo mundo vai lembrar que o Vasco cai no final daquele ano e assim, nesse 6-0 aí que eu falei pra vocês, todo mundo fez o golzinho. Lisandro Lopes fez 2, Valdívia Pocopica fez 1, Eduardo Sacha também deixou o dele, tinha um pra cada um. A goleada que entra na briga com a do Grêmio como a melhor de 2015 foi justamente num outro clássico, Corinthians e São Paulo em Itaquera, e um 6-1 daqueles do time do Tite. Já era clima de festa, né? Corinthians campeão brasileiro daquele ano, o Tite mandou a reserveira pra campo e o Romero simplesmente fez a festa. 2 gols dele e na comemoração do segundo gol, ele meteu o número 6, em alusão ao hexacampeonato do Corinthians brasileiro. Só que aí o 6 acabou virando o placar do jogo. Só que calma, que o São Paulo não tá só do lado das goleadas sofridas não. São Paulo também meteu goleada e digo mais, contra o Flamengo e melhor ainda, no Rio de Janeiro. Naquela época, no Campeonato Brasileiro de 2005, o Tricolor tava enfrentando um tabu de mais de 2 anos sem ganhar fora de casa. E aí foi lá, meteu uma goleada, inclusive pelo mesmo placar que tomou recentemente do Corinthians, 6-1, jogando no Rio de Janeiro e afundou o Flamengo na zona do rebaixamento. Na 32ª rodada, o Mengão tinha só um pontinho a mais que o Lanterna. O Flamengo acabou não caindo naquela temporada, mas o Botafogo sim, caiu em 2020. Durante aquela campanha, o time já estava na boca da zona do rebaixamento e enfrentou o São Paulo para tomar um 4-0 no Morumbi, com direito a 2 gols do Brenner, King Naldo de pênalti. Quem fechou a festa e a goleada foi o Profeta Hernani. Do Morumbi pro Allianz Parque, ou melhor, né, pro Serra Dourada, onde o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2014 tomou uma das goleadas mais vexatórias da sua história. A fase do time já era completamente tenebrosa, 22 pontos somados em 22 rodadas, e foi pro Serra Dourada tomar um 6-0 do Goiás. E um detalhezinho pequeno, tá? Depois desse jogo, o time que era comandado pelo Dorival Júnior ficou na
lanterninha do Brasileirão. Da desgraça do Palmeiras, vamos pra desgraça do Corinthians, porque o Juventude no Brasileirão de 2003, depois de 32 rodadas, era o 23º colocado, ou seja, o vice-lanterna do Brasileirão, e mesmo assim meteu uma goleada histórica no Alfredo Jaconi. 6-1, fora o baile, né? Não precisa nem falar. O famoso 3 vira, 6 acaba. E o Geninho, que era o técnico do Corinthians, foi mandado embora. Também em 2003, mas na penúltima rodada daquele Brasileirão, uma goleada do já campeão Cruzeiro, que fazia sua partida de despedida em casa diante da sua torcida, campeão por pontos corridos pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, e meteu um 5-2 pra cima do Fluminense com direito a um gol de placa do Alex. Uma cavadinha nojenta. E depois desse bailão que rolou lá em Minas, o Fluminense ficou na beira da zona do rebaixamento, a 2 pontos do Bahia e a 1 da Ponte Preta, mas acabou se salvando no fim das contas, porque quem caiu de fato foi o Fortaleza. Eu quero saber de você qual foi a goleada mais humilhante. Se der pra você deixar o like, se inscrever no canal, depois dessa pesquisa gigantesca que eu fiz, eu vou ficar muito feliz. Tamo junto!